1988, construímos o movimento da classe trabalhadora no Brasil, a ideia de fazer uma nova Constituição, né? Nós conseguimos construir aquilo que é o embrião, obrigada, querida, de uma Seguridade Social no Brasil. E o que é a Seguridade Social? Engloba a Previdência Social, a saúde e a assistência. Como ela reúne muito dinheiro, ela tem uma capacidade de recolhimento muito importante, a Previdência Pública, tanto o regime geral quanto os regimes próprios, prefeitos, governadores, presidente da República, houveram por bem que não deveria ser controlado por um único poder, por um único momento do Estado. Então fizeram essa divisão toda que deu 2.108 regimes próprios. Agora nos culpam por isso, mas eu quero lembrar que à época, em 1988, a proposta da classe trabalhadora era de um único regime público. De 88 a 2019, não há mais, no âmbito da Constituição Federal, uma linha, um artigo, um inciso, qualquer coisa, uma vírgula que seja igual ao de 1988. Atenção, nós não temos mais o que foi aprovado em 88. E as modificações que são feitas contra o regime geral de previdência social implicaram numa média de 30%, de redução de 30% no valor das aposentadorias e aumentou em média o tempo de contribuição, especialmente masculino, para 7 anos mais de trabalho. É para isso que se faz contra-reformas, que uma parte do dinheiro que iria para as nossas aposentadorias vão para outros, como dizem a palavra educada, para outras rubricas do orçamento, né? Nós podemos falar de outro modo, mas vamos falar por enquanto assim. Não existia a tal figura, entre aspas, previdência privada na Constituição. É com a emenda constitucional 20/98 que essa figura esdrúxula passa a compor a Constituição. Fernando Henrique inclui lá o seguinte: desde que instituída a Previdência Complementar, passa a vigorar o teto do INSS para as aposentadorias, não só do regime geral, mas também dos regimes próprios. Mas ele disse, por lei complementar. Quando ele diz isso, por lei complementar, vários partidos e organizações sindicais entramos com uma ação de inconstitucionalidade. E ele nunca pôde pôr em funcionamento a Previdência Complementar, que é a Previdência Privada. O Fernando Henrique, então, nos presenteia com isso ao regime próprio e presenteia ao regime geral com a parte mais dura da contra-reforma. Faltava fazer um ataque completo ao regime próprio de previdência, aos 2.108 regimes próprios de previdência. Para fazer o ataque frontal aos regimes próprios, havia que surgir um presidente muito legitimado, que foi o presidente Lula. Essa é a primeira contra-reforma que ele encaminha. Ele juntou todos os governadores do país, costurou um acordo em torno da Previdência, que incluía, inclusive, os opositores a ele, e eles atravessam do Palácio para o Congresso, e Lula leva em mãos o projeto da emenda à Constituição. No projeto de emenda constitucional de Luiz Inácio Lula da Silva, estava escrito, ao invés de lei complementar, que é mais difícil, passa a ser assim, por decreto ou lei de iniciativa do Executivo. É só o governante, prefeito, governador ou presidente escrever. Numa portaria, num decreto, que não precisa passar por nenhuma outra instância do poder, está formado o fundo de pensão. Todos os trabalhadores e trabalhadoras empregados pelo Estado, quando se instituísse um fundo de pensão, no município, no Estado, no Distrito Federal ou na Federação, não importa o quanto ganham na sua vida útil, ativa. Quando se aposentam, o máximo que terão de público será, hoje, em torno de 5.800. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da União,
com as nossas lutas, nós impedimos por 10 anos que a previdência privada se instalasse, e isso permitiu que muita gente entrasse nesses 10 anos no serviço público em geral, não só nas universidades, com a forma de contratação e previdência anterior. A previdência privada, ela é chamada por vários nomes. Previdência complementar aberta e a outra é previdência complementar fechada. Qual que é a aberta? O individualismo levado ao máximo, não é? Cada pessoa com sua conta que se proteja e preveja o seu futuro. Essa pessoa diz o seguinte: tenho 400 pratas que me esforço para que sobre no meu salário, vou a um banco ou uma corretora financeira e contrato por 10, 15, 20, 30, 35 anos uma, entre aspas, poupança previdenciária. Quando você faz uma poupança previdenciária, você se amarra a um contrato de larga duração. Agora há pouco, uma amiga da Escola de Serviço Social, no desespero com a perda de emprego do irmão dela, 15 anos passados, já com quase 60 anos, muito premida pela situação do irmão, fez uma poupança previdenciária por 15 anos. 5 anos de vencer o prazo dela retirar, ela foi ao banco com o contrato e disse: eu gostaria de saber quanto tenho. Então, ela tinha, nesses 10 anos, ela tinha 85 mil. Com 15, chegou a 125. Tem imposto de renda e ela não se deu conta o quanto seria de imposto de renda que incidiria sobre aquela massa. Porque enquanto você está poupando, para te entusiasmar a fazer essa pornografia, você não desconta o imposto de renda. Ela chegou aos 15 anos com 125 mil reais, dos quais ela pode retirar 72. Menos do que ela entregou ao banco, não é? Essa é a previdência complementar aberta. E a outra perna dessa previdência privada fechada. A fechada também atende pelo nome de fundo de pensão. E ela depende de quê? Se a outra é sozinha, essa é coletiva. Coletiva de quê? De uma categoria. Aí essa categoria diz o seguinte: pois é, não vou ter regime, por exemplo, no Banco do Brasil, não vou ter regime geral daqui a 30 anos, parece que previdência pública não dá certo, então eu vou me filiar à Previ. A pessoa que está lá no Banco do Brasil e que renunciou, que está na Petrobras e que renunciou uma parte do seu salário para ter aposentadoria melhor, não tem a mais remota ideia de como esse dinheiro, que forma quantidades exorbitantes, é aplicado. Os capitais em crise não estão conseguindo mais vender todos os carros que fabricam, todos os computadores que fazem, todas as máquinas, ferramentas que produzem. Então eles têm de ir buscar recursos para superar as crises e para reequilibrar as taxas de lucro que estão em queda na maioria das partes do mundo em novas mercadorias. Essas novas mercadorias, sobretudo, são educação, saúde, previdência. E previdência, dentre todas elas, a mais importante de todas, porque consegue acumular uma quantidade amazônica de dinheiro. Por quê? Porque é uma poupança dos trabalhadores e trabalhadoras de largo prazo. No orçamento aprovado no ano passado, o orçamento da Seguridade é de 1 trilhão e 200 bilhões, certo? O estimado para esse ano, que é um ano de crise e de baixo crescimento, não é? É muito dinheiro. Em 2003, a Previdência Complementar Aberta, aquela controlada pelos bancos e pelas corretoras, no Brasil acumulava 53 bilhões. Tem uma vaga ideia de quanto ela acumula hoje? Vou lhes dizer, 820 bilhões. Acho que não teve outro negócio que tenha crescido tanto. Nós temos aqui 1 trilhão e 700 da Previdência Privada, nós temos mais 1 trilhão e 200, nós temos só aqui, sem contar com os outros regimes próprios, nós temos quase 3 trilhões. E nós passamos dos 3 trilhões, se juntamos os regimes próprios, e que tudo está sendo dito que é deficitário. Onde investem as previdências complementares, a aberta e a fechada.
O que elas compram para fazer o dinheiro se multiplicar? Elas compram, em primeiro lugar, títulos públicos, que se torna a dívida do Estado brasileiro. Os bancos e os fundos de pensão estão entre os maiores detentores da dívida pública do Estado brasileiro. Quanto mais dinheiro é canalizado para remunerar os títulos, o que são títulos? São papéis que está escrito, isso aqui custou 10, daqui 10 anos valerá 10 mil, hoje custou 10 reais, daqui 10 anos valerá 10 mil, porque a taxa de juros é tal, e você que tem esse papel daqui 10 anos vem resgatá-lo. Para conseguir pagar esse título, você faz o quê? Não reajusta salário. Faz a emenda constitucional 95 que congela os valores dos gastos públicos por 20 anos. Você diz que tem que ter superávit nas contas da Previdência. Isso, para ter superávit, faz-se o quê? Com Lula fez-se o seguinte, começou a cobrar de pensionistas e aposentados. Aumenta o tempo de contribuição, passa de 50 para 55. Esses mecanismos são mecanismos para levar mais dinheiro ao Estado, mas não para melhorar os direitos sociais, senão para fazer superávit, ou seja, entre o que entra e o que sai, tem de ser um resultado positivo, não pode ser um resultado negativo. E aí, o dinheiro da Seguridade Social, ele está marcado, ele tem um carimbo aqui, só pode ser gasto com Previdência, Assistência e Saúde. Só que você diz, sobrou. Ah, sobrou? Aí é como se o dinheiro magicamente atravessasse um portal e fosse para o Tesouro, e aí ele não tem mais o carimbo, ele perde o carimbo, a identidade, o CPF, o passaporte, e pode ser gasto com qualquer coisa, inclusive remunerando os títulos, e é assim que ele tem sido gasto. A Previ, a Petros, a FUNCEF, Previ do Banco do Brasil, Fundo de Pensão do Banco do Brasil, Previdência Complementar dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Banco do Brasil, a Petros, Previdência Complementar dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Petrobras, a FUNCEF, Previdência Complementar dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Caixa Econômica. Estou falando de empresas conhecidas. E a FUNCESP, os trabalhadores e trabalhadoras da CESP, certo? Esses 4 fundos, na privatização da Vale, do Rio Doce, agora Vale, esses fundos de pensão formaram uma associação, um fundo chamado Litel Participações. E compraram cerca de 21% da Vale do Rio Doce. Eles são, individualmente, esses 4 fundos, o maior controlador da Vale do Rio Doce. Desses 21%, 17% desses 21% é controlado pela Previ. Significa dizer que no Conselho de Administração da Vale do Rio Doce tem 10 pessoas, 4 dessas 10 são da Previ. Segundo, BNDES Par, 7,8%, que é bastante também, viu? Controla com 6%, 7% bilhões. E o terceiro maior acionista da Vale do Rio Doce é o Bradesco, com 6,2% das ações. O que esses sujeitos, representando esses capitais, definiram para a Vale do Rio Doce? Definiram para a Vale do Rio Doce que para ela ter os bilhões de lucro, não importa Brumadinho, não importa São Marco. Aliás, assim que aconteceu o Brumadinho, as ações da Vale do Rio Doce não caíram, subiram. Significa dizer, as nossas aposentadorias estão a serviço da exploração, da morte, da devastação ambiental